Prezado, por que que um jogador de futebol ou um atleta olímpico pode fazer um uso ilegal de um medicamento tomado pelo paciente que faz hemodiálise? Vou te contar nesse vídeo porque nós vamos falar hoje, prezado, sobre uma importantíssima função dos rins. Todo mundo sabe das funções dos rins, principais lá de excreção, eliminar a urina, a função de homeostase, controla a pressão arterial, controla o pH. Alguns menos conhecem essa outra função. Só que hoje eu quero te falar da função endócrina dos rins. Na função endócrina, eu quero te chamar a atenção de um hormônio que o rim sintetiza, chamado, calma que o nome é feio, mas é o ponto-chave da aula, eritropoetina. Esse hormônio a gente chama de EPO, eritropoetina ou simplesmente EPO. A eritropoetina, sintetizada lá no córtex renal, córtex é a parte de fora, beleza? De qualquer estrutura, córtex do grego quer dizer casca. Então lá no córtex renal, os rins, os fibroblastos renais sintetizam esse hormônio chamado eritropoetina. Qual que é o principal estímulo para a produção desse hormônio? É a hipóxia. Então, em situações de baixa oxigenação, o corpo produz mais eritropoetina. Por exemplo, prezado, um time vai jogar lá na Bolívia, 3.000 metros de altitude, lá em Quito, lá no Equador, prezadinhos. Então, em elevadas altitudes, você tem menos oxigênio, o ar é rarefeito, você sabe disso. Então, com pouco oxigênio, o que faz o time? Quando dá, né? Nem sempre dá. Os caras vão 10 dias antes, 12, e aí o que acontece? O corpo exposto àquele ambiente com pouco oxigênio, hipóxia, o corpo dos jogadores começam a sintetizar o que? Eritropoetina. A eritropoetina, o que ela faz? Qual que é a função principal dela? Ela vai lá na medula óssea, lembra lá os ossos longos, você tem a medula óssea amarela e você tem a medula óssea vermelha, que produz o sangue. Então a eritropoetina, ela vai lá na medula óssea vermelha e estimula a produção dos eritrócitos. O que é eritrócito? Eritrócito é hemácia, prezado. Eritrócito e hemácia é a mesma coisa. Eritrócito, hemácia, glóbulo vermelho, é tudo a mesma coisa. Então, a eritropoetina que estimula a produção das hemácias, dos eritrócitos. E essa produção é chamada de eritropoiese. Eritropoiese é a produção das células sanguíneas, que acontece onde? Lá na medula óssea vermelha, estimulada por quem? Pela eritropoetina. Beleza? Já vou te falar lá do maratonista, que medicamento que ele toma, mas deixa eu te contar. Além da eritropoiese, que é a produção do sangue, a eritropoetina também estimula a angiogênese. Você sabe que angio, o prefixo angio quer dizer vasos sanguíneos. Gênese, da Bíblia, Gênese quer dizer origem. Então, a eritropoetina estimula a angiogênese. Quer dizer o quê? Você tem mais produção de vasos sanguíneos. Poxa, para um atleta ter mais vasos sanguíneos para os músculos, mais oxigênio, melhor desempenho, sem sombra de dúvidas. Então, segunda função aí da eritropoetina. Além da eritropoiese, ela tem o quê? A angiogênese e também ela diminui a apoptose. Eita, o que é a apoptose? É a morte celular programada. Todas as células nossas, elas quando tem um problema genético ali, ela diminui a apoptose celular. A apoptose, você lembra lá, a apoptose é a morte celular programada. Então, se ela diminui essa morte celular, essa apoptose, você tem menos apoptose, menos células morrendo, você tem menos o quê? Menos produção de células. Então, se diminui ali, certo? De uma forma ou outra, aquele processo de mitose, beleza? Então, olha que importante esse hormônio, a eritropoetina. Prezado, pensa comigo, um doente renal crônico, ele não tem só aquela função de excreção prejudicada. O doente renal crônico não produz diurese. Tudo bem, mas ele também não produz eritropoetina. E aí, graças a Deus e aos cientistas, o que você tem? Você tem a eritropoetina sintética. Então fizeram isso o quê? Uma droga, igualzinha à nossa, né? Semelhante à nossa. Então existe a EPO sintética. Então todo doente renal, ele vai ter de uma forma ou de outra tomar eritropoetina. Para quê? Para ter a produção de hemácias. Beleza? E aí vem aquele espertalhão, não é? Lá, atleta que quer burlar as leis, ele vai lá e toma essa EPO. Tomou a EPO, ele tem mais produção de células, vai ter um desempenho atlético melhor. Olha que sacana, né, prezadinho? Beleza? Pegou a função da eritropoetina, uma função fundamental, que é importante você saber. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, meu prezado. Um forte abraço.